E aí galera, tudo bem? Espero que sim. Eu estou gravando esse vídeo não para substituir a aula de dúvidas hoje, mas para ser mais pontual em cada uma das questões. Então eu espero que vocês tentem resolver as questões ainda nessa parte da manhã durante a aula. Surgiu dúvida, assista esse vídeo. Vai e volta quantas vezes você precisar. E eu vou estar comentando as 4 questões. E quero reforçar com vocês a seguinte situação, que hoje é a última aula sobre função do primeiro grau. A partir da próxima semana a gente vai estar revisando o conteúdo de função do segundo grau, tá certo? Vamos lá então? Lembrando que independente de qualquer situação, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no Google Classroom durante a nossa aula de hoje para estar sanando essas dúvidas de vocês, ok? Eu quero todo mundo fazendo atividade. Olha lá, a questão número 2. Vou fazer a leitura com vocês, mas eu espero que vocês leiam, releiam isso aí quantas vezes achar necessário. Essa questão, galera, ela tem muito o estilo, ela tem o formato das questões do Enem também, tá? Mesmo não sendo a questão do Enem, sendo uma do Instituto Federal aí, mas ela tem o formato da questão do Enem. Primeira coisa que vocês têm que fazer é ler o texto, não precisa nem ler as alternativas que você tem que marcar, e ver quais são as informações úteis do nosso texto. Os volumes de água V, ou seja, V é uma letra que está representando o volume de água e é medido em litros, que poderia ser em decímetros cúbicos, em mililitros, né? O volume de água em 2 reservatórios A e B variam em função do tempo T. Então, o tempo é representado pela letra T nessa questão, medido em minutos, de acordo com as seguintes relações. Essas 2 relações são 2 fórmulas, 2 funções matemáticas. Aqui a gente tem o volume do recipiente A e o volume do reservatório, né, B. Determine um instante, ou seja, determine T, em que os reservatórios estarão com o mesmo volume. Bem, galerinha, bem tranquila essa questão, né? E ela tem tudo a ver com a questão do Enem. Se eu quero determinar o tempo, o instante em que os reservatórios estarão com o mesmo volume, significa que o volume do reservatório A deve ser igual ao volume do reservatório B. Então, basta você pegar essa equação aqui, ó, 200 mais 3t, e colocar que ela tem que ser igual a 5.000 menos 3t. Você separa quem tem t de quem não tem t e isola o valor do t. Você vai encontrar que vai dar 800 minutos. Correto? Agora na questão 3, o que eu posso ajudar vocês? Bem, ele quer que você determine a lei de formação, ou seja, a fórmula que melhor representa a função afim, ou seja, a função do primeiro grau, que está representada nesse gráfico aqui. Como a gente já viu nas aulas anteriores, toda função afim, que é uma função do primeiro grau, tem o gráfico como sendo uma reta. E para determinar a lei de formação, você precisa de 2 pontos dessa reta. Então aqui a gente tem nem muito o que escolher, porque a gente só tem 2 pontos indicados, né? Essa reta tem infinitos pontos, mas a gente só tem como determinar a posição desse ponto aqui, que é um ponto que está em cima do eixo X. Então suas coordenadas são o quê? 2 e 0. E a gente tem esse ponto aqui, que é o ponto 0 e 10. Só de olhar esse desenho, esse gráfico, galera, a gente já pode afirmar qual é o valor do B, perdão. Por que eu já sei o valor do B? Porque B sempre é o número onde corta o eixo Y. Então, o valor do meu B é 10, correto? Então, se toda função do primeiro grau é da forma ax mais b, toda função do primeiro grau, hein, galera, é da forma ax mais b. Então, a gente já tem que o B vale quanto? 10. Se o nosso B vale 10, falta achar o valor do A, que é a taxa de variação. Olha, a gente já pode excluir a letra E. A letra E não pode ser verdadeira, porque aqui o B vale 5. Tudo bem que a letra A, o A vale 10, o B vale 10, aqui também vale 10, 10 e 10. Lembrando que B é o número que não tem o X. Para a gente determinar o valor do A, basta você pegar esse ponto aqui, ó. Vamos substituir o ponto, vamos calcular o f de 2. Então vai ficar A vezes 2 mais B. Quando eu determino isso, esse valor da função, ou seja, o y da minha função, a imagem dela vai dar o número que está aqui. Que número que está aqui? 0.
Então, A vezes 2 mais B é igual a 0. Como o B a gente já descobriu que é 10, basta a gente resolver encontrar o valor do A, né? Então, o nosso A vai dar menos 5 e o nosso B vai dar 10. Observe que aqui, não é que é bem um pega, né? Mas é que ele trouxe na ordem trocada, tá, galera? Então, toma cuidado. Na hora que eu for montar a função, ficaria assim, ó. Menos 5x mais 10. Só que menos 5x mais 10 é o mesmo que 10 menos 5x. Por isso que é a letra C. Se tiver dúvida, me procura lá, ok? Vamos para a próxima. E agora vamos para a questão número 8. Vou dar algumas dicas aqui de como resolver essa questão aqui, a questão de número 8. Ela também é um probleminha de função do primeiro grau, um pouquinho mais bem elaborado. Por que é mais bem elaborado? Porque traz uma situação problema. Traz algo real, algo do nosso dia a dia. Olha lá, ó. Considere um horizonte de tempo de 10 anos a partir de hoje. O valor de uma máquina deprecia, ou seja, o valor da máquina diminui linearmente com o tempo. Isso é, o valor da máquina y em função do tempo x é dado por uma função polinomial do primeiro grau, que é a função afim. Toda função do primeiro grau, a gente já comentou várias vezes, é dado pela fórmula y é igual a x mais b, que é o mesmo que f de x, né? Igual a x mais b. Se o valor da máquina daqui 2 anos for 6.400 e daqui 5 anos e meio for de 4.300, seu valor daqui a 7 anos será... Bem, o que você pode fazer? Construir a função, que é o que a gente acabou de fazer na questão anterior. Então, vocês vão determinar qual é o valor do A, que é a taxa de variação, qual é o valor do B, que é o coeficiente linear. A dúvida poderia ser, como que eu monto essa função, né? Você pega essa função aqui, y é igual a x mais b, e substitui o x e o y pelos valores que ele me deu. Que valores, Edson Júnior? Quando era o gráfico, né, a gente olhava no gráfico, mas aqui a gente pode ver que com 2 anos dá 6.400, 2 anos 6.400, e o outro par ordenado é que daqui 5 anos e meio, 5,5, é 4.300. Se vocês utilizam esses dois pontos, vocês acham a função do primeiro grau. Então, olha lá, você pega aqui e substitui o y por 6.400 e o x por 2. Igual está aqui, x2, y 6.400. Você monta essa equação. Vamos fazer o mesmo com o ponto de baixo. 5,5 no lugar do x. E substitui o y por quanto? 4.300. Se você juntar essas duas equações aqui, vocês terão um sistema. Você resolve o sistema de equações, que é bem tranquilo de resolver esse sistema pelo método de adição. Você vai encontrar o valor do A, o valor do B. Pronto, você encontra a função, daí você consegue montar a função. Então, olha lá, a função, galera, vai dar menos 600x mais 7.600, tá? O valor do A vai dar menos 600 e o valor do B 7.600. Claro que vocês têm que resolver, eu estou dando dicas. Depois que você encontrou a função, aí você calcula o valor dela daqui a 7 anos. 7 anos o x vale 7. Você calcula o f de 7. Então, simplesmente isso. Basta calcular o f de 7. Resposta dessa questão da letra D. 3.400. Ok? A quarta e última questão que está aí na atividade para vocês resolverem, também de função do primeiro grau, ele fala a reta R de equação y igual a x mais b. Se ele falou reta, galera, reta no plano cartesiano é equivalente na álgebra a uma função do primeiro grau. Eu sei que essa função do primeiro grau, né, essa reta, passa pelo ponto 0 e menos 1. E que para cada unidade de variação do x, há uma variação em y no mesmo sentido em 7 unidades. Se ele está falando que tem essa variação do x para o y de 7 unidades, galera, significa que o valor da taxa de variação, que é o azinho, é 7, tá? Então, para você determinar a função, que pode ser escrita tanto como f de x ou como y aqui, você já tem o valor do A, que é 7. Basta você determinar o valor do B. Como? Você pega a equação, a lei de formação genérica, que serve para qualquer função do primeiro grau, e substitui o x por 0 e o y por menos 1. Então, vai ficar A vezes 0 mais B igual a menos 1. Pronto. A vezes 0 é 0, mais B igual a menos 1. Então, a gente vai encontrar que o A vale quanto? 7, que é a taxa de variação, porque ele fala que corresponde ao mesmo sentido. Se fosse sentido contrário, era negativo. E o coeficiente linear é quanto? Menos 1. Certo? Então, tá aí
algumas orientações, dicas, basicamente a resolução, né, das 4 questões que estão na lista de vocês. Agora é com vocês, mas qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, correto? Grande abraço e se dediquem ao estudo que o Enem está chegando, correto? Até a próxima!